Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde. Eu vou falar novamente do rio Eufrates que secou, né? Por que tem essa passagem profética, né? Por que tem esse cumprimento dessa profecia? Porque os anjos, né, João ali na ilha de Patmos, que o juízo do dia do Senhor, do juízo do Apocalipse foi espiritual. Então todos os acontecimentos ali foi espiritual, a não ser a influência, né, do Espírito de Deus, do Espírito dos anjos, vamos dizer assim, porque anjos são espirituais, na mente do general Tito para comandar o exército romano, na mente dos soldados romanos que tinham o tormento dos escorpiões, quer dizer, mas foi tudo espiritual, né? Tudo espiritual. Por que as águas do rio Eufrates secaram? Essa conta não fecha para a religião. Claro que não. Essa conta não fecha para quase ninguém. A pessoa que não entende Apocalipse 1:10, o que significou o dia do Senhor, a conta do Apocalipse não fecha nunca. Por isso que eles sempre serão futuristas, por isso que sempre ficaram futurizando, olha, vai acontecer, vai acontecer. Então em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o sexto flagelo, veja que era um anjo que estava nessa situação, retribuindo as obras que cada judeu praticou durante as gerações, né? Porque Jesus disse que seriam cobradas as contas daquela geração. E de quem? Em cima dos judeus. Dos que mataram profetas, o sangue de Abel até Zacarias ficaria na conta deles. Eles que pagariam essas contas. Então, no sexto flagelo, Apocalipse 16:12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram. Por que secou? Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Isso era uma referência ao quê? Aos 4 anjos que estavam amarrados à beira do rio Eufrates. Os 4 anjos à beira do rio Eufrates representavam as legiões romanas, as legiões dos soldados romanos, do exército romano. Versículo 13, então vi sair da boca do dragão, a antiga serpente, o Leviatã, o representante do mal, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Apocalipse 1:10, o dia do Senhor. 15, esse 15 nem vou ler porque isso foi acrescentado, tá em vermelho aqui. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui foi colocado esse versículo aqui no meio, porque o contexto não trata disso. Versículo 16, então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico chama-se Armagedon. Foi a guerra do Armagedon. Foi no lagar da ira de Deus, na parte externa de Jerusalém, onde antigamente era o Tofete, o crematório, depois veio para Geinom, depois Geena, e que Jesus usou muito esse nome aí, os judeus, Jesus ou os padres que colocaram esse nome de inferno, representando o fogo do Geena, do lixão. Então veja, aqui estava falando que o rio Eufrates secou para que os inimigos dos judeus, aqueles que iriam julgar a grande prostituta, a nação de Israel, dentro de Jerusalém, que estavam influenciados em sua mente por Deus, em espírito. Então o rio Eufrates foi uma figura para dizer que o rio secou para que os inimigos avançassem sem ter nenhum tropeço. Porque lá em Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16, olha aqui, a profecia depois se cumpriu lá no sexto, foi no sexto flagelo que eu li aqui, foi sexto flagelo? No sexto flagelo. Então em Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16, o Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias.
sem empecilho. 16. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Ou seja, aqui no 16, capítulo 16, 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas dos rios secaram, para que se preparasse os caminhos dos reis que vêm do Oriente. Aí, claro, você lendo aqui, você vê que aquele caminho foi livre, foi liberto, foi aberto para que os inimigos avançassem sem nenhum tropeço, sem nenhum enrosco, sem nenhum empecilho. Por isso que se falou que o rio Eufrates secou. Aí o irmão colocou, nossa, que maravilhoso, olha, Deus secou o rio Eufrates para que isso acontecesse. Você vê como que é maravilhoso. Veja aonde estavam as legiões romanas, as legiões do exército romano à beira do rio Eufrates. No capítulo 9, versículo 13 ao 15, a sexta trombeta, quando foi tocada, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. E ouvi seu número. Veja que se tratava do exército romano, das legiões romanas, os quatro anjos amarrados no rio Eufrates. E aí o rio Eufrates foi seco para quê? Para que essas legiões caminhassem sem nenhum enrosco. Assim é simples de entendimento. 17. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. 18. Por meio desses três flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. 19. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeças, e com elas causavam danos. 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das tuas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem do seu fruto. Então por que as águas dos rios secaram? Essa conta não fecha para a religião. Gente, foi simplesmente isso. Foi uma referência à profecia lá de Isaías 11, 15, 16, e depois mostrou que os quatro anjos que estavam preparados para o dia, a hora e o ano, para que matasse a terça parte da humanidade, assim Jesus disse lá em Marcos 13, 32, que quanto ao dia e a hora, eles não sabiam, nem Jesus, nem os anjos, somente Deus. Aí depois de 33 anos, entre o ano 66 e a metade do ano 70, chegou a hora, e os quatro anjos que estavam junto ao rio Eufrates, preparados para aquele conflito, para aquele juízo, foram soltos. E eles passaram por onde? Pelo rio Eufrates. Uma parábola, uma metáfora, uma figura, que passaram livre, leve e solto, sem nenhum empecilho, para chegar em Jerusalém, no ano de 69, no mês de julho, cercar Jerusalém e cumprir o juízo de Deus durante o cerco. Deuteronômio 28, 53 diante, Lamentações 4, versículo 10, Lucas 21, versículo 20 ao 24, e assim por diante. Assim foi o juízo de Deus, assim foi o grande dia do Senhor. Por isso que as águas do rio Eufrates se secaram, tá bom? Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui, dá essa forcinha para nós aí, tá bom? Um aperto de mão, um abraço, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.